Será verdade que Jesus em meu lugar sofreu na cruz? Será verdade que o Senhor morreu por mim, tão pecador? Se é verdade, ó pecador, por ti, Jesus, ó Salvador, baixou a terra que sofreu, em teu lugar na cruz morreu. Porém da tumba não ficou, mas sobre a morte triunfou, e vivo está nos altos céus teu fiador perante Deus. Confie em Cristo, ó coração, por sua morte tens perdão, a sua graça que terás e sua glória lá verás. Dia de lembrança, de celebrarmos e de pensarmos naquilo que Jesus Cristo fez por nós, vindo a este mundo, dando a sua vida em nosso favor. Dia de lembrarmos que o amor foi revelado, o amor de Deus por nós, incondicional. Entregando seu próprio Filho, seu único Filho, Jesus, para morrer na cruz em nosso lugar, nos dar vida, nos dar perdão, nos dar a oportunidade e a certeza de que um dia estaremos com Ele na eternidade celestial. Nós que antes éramos perdidos e condenados, antes não tínhamos essa possibilidade por causa do nosso pecado, naturalmente está em nós. Mas Cristo Jesus deu a sua vida para nos resgatar e salvar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por esse privilégio, por essa certeza, por essa mensagem que nós temos em nosso coração. E é por isso que nós cantamos, é por isso que nós louvamos, é por isso que nós glorificamos ao nome do nosso Deus, que é triuno. E é em nome dele também que nós iniciamos esse nosso culto. O Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém.
Que o nosso Deus nos acompanhe nesse momento de culto. Eu convido a cada um de vocês a participarem conosco, celebrando, louvando ao nome do nosso Senhor. Compartilhem o link que vocês têm o link com seus amigos, nas suas redes sociais, para que outras pessoas também tenham o privilégio, a alegria de louvar ao nosso Deus juntamente conosco nesta manhã. Eu convido vocês a nós orarmos ao nosso Deus. Ó Senhor Jesus, Tu foste traído, acusado, excomungado, açoitado, degradado, ridicularizado, anulado, crucificado, zombado, negado, condenado, triturado, morto e sepultado por nós. Tem misericórdia de nós. Amém. Jesus estava com seus discípulos no jardim do Getsêmani e ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou assim a Deus: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. Na sua oração, Jesus estava sofrendo já, angustiado, porque sabia que era o peso dos meus pecados e dos seus pecados que carregaria sobre si até ao Calvário. Jesus sofreria a amarga dor, a amarga morte por causa dos meus pecados. E é necessário, é importante que você e eu estejamos cientes disso. E reconhecidos desses pecados, nos apresentemos diante do Senhor com sinceridade, com sincero arrependimento. E busquemos dele o perdão. O Deus Pai fez a sua vontade. Deus Pai fez a sua vontade e continuou com o seu plano de salvação. Jesus foi até o Gólgota, Jesus foi até o Calvário, e lá ele morreu por você e por mim. Você que já se arrependeu também dos seus pecados, esteja certo de que o sangue de Jesus derramado na cruz já o lavou, já o purificou. E você está perdoado em nome do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Corre uma fonte divina ao de sangue do Senhor, ali terá perdão real o pobre pecador. Eu nessa fonte banharei meu sujo coração, de Cristo então receberei completa redenção. Lavado assim me ajuntarei a toda a multidão dos santos fiéis que junto ao Rei ao pé do trono estão. Teu grande e divinal amor desejo aqui cantar. Nos céus, porém, Senhor, melhor espero te louvar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cordeiro inocente, compassivo e que tem compaixão de nós. O profeta Isaías escreveu: Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu.
Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro inocente, compassivo e que tem compaixão de nós. O evangelista João registra esse momento marcante da crucificação de Jesus Cristo. E ele escreve assim: Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros dois, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus. Escreva: este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma
para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar sorte para ver com quem ela fica. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, Maria, e a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: está tudo completado. Então baixou a cabeça e morreu. Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós. Nesse Deus em que nós confiamos, e é esse Deus que nós queremos confessar a nossa fé também ao mundo inteiro. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, da remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Eu vejo aquela cruz, na qual o meu Jesus por mim foi pendurado, levando meu pecado. Sua angustiosa morte mudou a minha sorte. Eu vejo aquela cruz e lembro meu Jesus ao ser desamparado por Deus seu Pai amado, pois deste seu tormento me vem tão grande alento. Eu vejo aquela cruz envolta em grande luz, pois nela vitorioso Jesus, o herói glorioso, venceu pecado e inferno e deu-me o lar eterno. Eu vejo aquela cruz e sei que meu Jesus ali me está chamando,
pois quer me ouvir falando do seu amor profundo, enquanto estou no mundo. Para trazer a mensagem para esse dia, nós convidamos o pastor Ernie Zaibert, que vai nos falar a respeito do Salmo 22. E é este salmo que nós queremos ler nesse instante. Que Deus nos abençoe também depois em nosso momento de reflexão. Salmo de número 22. Lemos assim: Angústia e louvor, salmo de Davi ao regente do coro, com a melodia de A Corça da Manhã. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te clamo, mas tu não me respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo, e sentado no seu trono, recebes os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti, eles confiaram em ti e tu os salvaste. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: você confiou em Deus, o Senhor? Então por que Ele não o salva? Se Ele gosta de você, por que não o ajuda? No entanto, ó Deus, tu me trouxeste ao mundo quando nasci, e quando eu era uma criancinha, tu me guardaste. Desde o meu nascimento, fui entregue aos teus cuidados. Desde que nasci, tu tens sido o meu Deus. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto, e não há ninguém para me ajudar. Como touros, muitos inimigos me cercam. Todos eles estão em volta de mim, como fortes touros da terra de Bazã. Como leões abrem a boca, rugem e se atiram contra mim. Já não tenho mais forças. Sou como água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar. O meu coração é como cera derretida. A minha garganta está seca como o pó, e a minha língua, gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que veem. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Ó Senhor Deus, não te afastes de mim. Vem depressa me socorrer. Salva-me da espada e não deixes que esses cachorros me matem. Livra-me desses leões, não consigo me defender destes touros selvagens. Então contarei à minha gente o que tens feito. Na reunião do povo eu te louvarei, dizendo: louvem a Deus, o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus, povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para Ele. E todas as raças o adorarão, pois o Senhor é Rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer.
As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez. Deus salvou o seu povo. Assim são as palavras do texto do Salmo para esse dia. Nós nos preparamos agora para o momento da reflexão, da meditação com o pastor Erni. Bom Jesus, tu padeceste pelo mundo pecador, tua vida ofereceste lá na cruz sob grande dor. Foste ali sacrificado, nos levando do pecado. Ó, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Quanta injúria suportaste para todos nos salvar, as cadeias que quebraste de Satã me vens livrar. Teus tormentos e amarguras libertam de torturas. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Na coroa que espinhosa tua fronte fez sangrar, alegria venturosa, vida eterna hei de alcançar. Nos flagelos que sofreste, manam cor e paz celeste. Ó, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. As feridas tão cruentas são vertentes que nos dão água viva com que alentas o sedento coração. Teu amor divino e eterno nos conduz ao lar paterno. Ó, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Olá, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu hoje quero fazer a mensagem desse dia de Sexta-feira Santa, lendo um texto bíblico, versículo por versículo, para encontrar a riqueza que o texto nos apresenta. Por isso eu peço que vocês que estão aí na sua casa, busquem uma Bíblia, se ainda não a tem perto de vocês. Aproveitem esses momentos iniciais, vão lá pegar a Bíblia, abram no Salmo 22, bem no meio da Bíblia, procurem o Salmo 22, que nós vamos, à medida que o texto, lendo o texto à medida que ele avança, e tirar alguma coisa para a nossa vida, um momento tão importante. Eu acho que todos nós hoje nos lembramos que mais uma vez temos uma Sexta-feira Santa diferente. Já no ano passado nós não pudemos vir à igreja, esse ano de novo estamos na nossa casa. Na semana passada eu tive uma reunião lá na Sociedade Bíblica com o Conselho da Gráfica
Me orientaram para botar um pouco mais perto o microfone, é isso? Tá bem. Tive uma reunião com o Conselho da Gráfica e um dos membros do Conselho da Gráfica é um professor de Bíblia da PUC aqui de São Paulo. Ele disse que ele sente muita falta de poder estar com Deus e com o povo de Deus na igreja. Ele disse que faz falta para ele poder conviver com os irmãos. Eu sinto isso, eu acho que vocês sentem a mesma coisa. A gente gostaria de estar todos juntos aqui. Mas aí ele disse, por que Deus nos deixa tanto tempo desse jeito? Ele disse, certamente é para aprender que a gente pode estar com Deus estando na sua palavra. Com a Bíblia Sagrada, nós temos Deus conosco ali onde estamos. Então é isso que queremos fazer hoje, abrir a Bíblia no Salmo 22 e acompanhar esse texto para a gente poder entrar na profundidade desse texto. Vocês sabem que Salmos é um livro de poesias, um livro de orações, um livro de canções. E os salmos sempre tocam muito no sentimento e na vida da pessoa. A gente se encontra dentro desse salmo. Durante a Segunda Guerra Mundial, havia um jovem, era um jovem cristão, ele ia na igreja e queria se preparar para ser um líder da igreja, um sacerdote da igreja. E aí ele vivia a sua vida tranquilamente. A Segunda Guerra começou a andar e daqui a pouco esse jovem, pelo fato de ser cristão, foi preso. Lá na prisão, ele disse, puxa, eu que queria dedicar a vida para Deus, agora preso, e sem fazer nada, eu não fiz nada de errado, eu simplesmente confessei a minha fé e estou aqui preso. E ele não se conformava com isso, ele ficava até revoltado com isso. Aí ele disse que ele não queria mais, ele não tinha nem vontade de orar, nem vontade de ler a Bíblia, nem nada. E aí entrou um capelão naquele presídio e entregou para ele um Novo Testamento com Salmos. E ele deixou aquilo num canto, aí ele começou a ler, porque não tinha o que fazer o dia todo preso, começou a ler os Salmos. E quando ele leu os Salmos, ele viu que ali, quem escreveu aquele texto dos Salmos teve uma experiência parecida com a dele. Ele disse, puxa, esse cara me entende. E a partir dessa leitura ele voltou para Deus. Ele disse, se Deus colocou na sua palavra coisas como isso, é porque Deus me entende. Eu acho que é isso que nós vamos sentir hoje, quando a gente começar a ler o Salmo 22. Acho que agora todo mundo já está com a sua Bíblia, está com os livros de Salmos abertos. Então vamos olhar esse texto, vamos penetrar nesse texto, entender. Esse Salmo 22, vocês podem olhar na Bíblia, ele tem um título aqui na minha Bíblia, angústia e louvor. Parece que duas coisas que não combinam, angústia e louvor. Mas vamos ver por que ele coloca esses sentimentos tão contrários. As duas partes que o Salmo se divide, a primeira é do versículo 1 até o 21. Esse primeiro trecho, se vocês olharem, quase todas as Bíblias têm um espaço um pouquinho maior depois do 21. Não sei se conseguem ver. Quem está olhando em celular e computador, tablets, talvez não consiga ver essa diferença. Mas nas Bíblias impressas, em geral, tem um pouquinho mais de distância. É que ali termina a primeira parte. E a segunda parte vai do 22 até o final. Na primeira parte que nós vamos começar a olhar, tem 3 pedidos de ajuda. Cada pedido de ajuda é seguido de uma afirmação de fé e de louvor a Deus. A segunda parte é mais dedicada a louvor em diferentes situações. Então vamos dentro da primeira parte, isso que foi chamado a primeira afirmação de fé. Versículos 1 a 5. Como é que diz o versículo 1? Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não me escutas
quando grito pedindo socorro. Olha o que ele diz aqui: meu Deus, por que me abandonaste? Parece que Deus está longe da pessoa, abandonou a pessoa. Por que estás tão longe? Por que não escutas? Deus não o escuta quando grito pedindo socorro. Meu Deus, durante o dia eu te clamo, mas tu não me respondes. Deus não responde às orações. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Olha que coisa impressionante. Não sei, você já sentiu isso em sua vida? Você sentiu alguma vez que você fez uma oração, você estava com um problema sério e parecia que Deus não te escutava? Essa é uma experiência humana, eu já senti isso. Já pedi, clamei e parece que Deus estava longe. Ele não escutava, ele não estava ouvindo aquilo, ele não dava ouvidos, ele não veio a meu socorro. Chamava de noite, não conseguia dormir com o problema e parece que Deus abandonou. Isso é o que o salmista diz. Esse texto aqui, no dia da crucificação, Jesus disse: meu Deus, por que me desamparaste? Ou seja, quando Jesus assumiu a forma humana para nos salvar, ele também passou por essa dificuldade que nós passamos. Deus nos entende, viram? Deus nos entende quando nós clamamos por socorro e não ouvimos a resposta. A gente não tem descanso. Mas diante dessa realidade que nós vimos até o versículo 2, agora o salmista coloca uma coisa em contraposição. Todo esse era o seu sentimento. E aí ele olha para Deus e frente a isso ele diz: tu, porém, és santo. E sentado no teu trono recebes os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti e tu os salvaste. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Ou seja, Deus é santo. Ele recebe os louvores das pessoas. Os antepassados confiaram em Deus e Ele os salvou. Os antepassados pediram ajuda e Deus os livrou do perigo. Eles confiaram em Deus e Deus não os deixou desiludidos. Ou seja, quando tudo isso que os primeiros versículos disseram acontece no teu e no meu coração, Deus nos convida a colocar confiança nele. E ele diz: olha para o passado, olha para as dificuldades que houve no passado, olha para aqueles que foram os inimigos do povo de Deus no passado. Deus cuidou do seu povo. Ele vai cuidar de ti e de mim. Se hoje em dia estamos angustiados, olhemos para Deus que é santo e olhemos para o passado, e aí veremos a ajuda de Deus. Seguimos então. Vamos aos versículos 6 até o 11. De novo temos o mesmo esquema. Primeiro o que o salmista sente e depois o que ele responde a esse sentimento. Vejam no versículo 6. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme. Olha, eu se senti que nem um verme. Todos zombam de mim
e me desprezam. Todos zombam de mim e me desprezam. Parece que a gente não tem valor, é motivo de zombaria. E aí ele diz: todos os que me veem caçoam de mim, tiram sarro na minha cara, mostrando a língua e balançando a cabeça, ridicularizando. Eles dizem: você confiou em Deus o Senhor, então por que Ele não o salva? Se Ele gosta de você, por que não o ajuda? Vejam de novo a situação que muitas vezes nós vivemos. Parece que os outros têm razão. Parece que os que são inimigos têm mais força. Parece que a gente não vale nada. É isso que a gente sente. Pois foi isso que Jesus sentiu na cruz também. Zombavam dele na cruz. Colocaram sobre ele uma coroa que era de espinhos. Fizeram tudo contra ele. Ele parecia o derrotado, motivo de zombaria. A isso então que o salmista sente, ele agora declara o seguinte, indo adiante então. Lá no versículo 9, diz assim: no entanto, ó Deus, tu me trouxeste ao mundo quando nasci. Deus trouxe o salmista ao mundo. E quando eu era uma criancinha, tu me guardaste, Deus cuidou dele. Desde o meu nascimento fui entregue aos teus cuidados. Desde que nasci, tu tens sido o meu Deus. Olha que bonito. O que o salmista lembra? O salmista lembra que ele não nasceu porque ele pediu para nascer. Foi Deus que lhe deu a vida. Isso vale para mim e vale para você. Nenhum de nós pediu para nascer. A nossa vida é um presente que Deus nos deu. Não adianta olhar por que estou nesse mundo, porque Deus me deu vida. E aí ele diz: Deus me cuidou. Uma criança recém-nascida não consegue cuidar de si. Eu não consegui cuidar de mim mesmo. Eu dependi do cuidado de outros. E eu dependi do cuidado de Deus. É isso que ele lembra. E aí ele diz: desde o meu nascimento fui entregue aos teus cuidados. Tu tens sido o meu Deus. Olha que coisa bonita. Quando a gente se sente derrotado, se sente perdido, lembrar que se eu estou aqui, foi por graça de Deus. E Deus tem cuidado de mim. Se não tivesse cuidado de mim, eu não estaria aqui. Deus me ama, Deus ama você. Olha que coisa bonita achamos aqui nesse salmo. Agora chegamos no versículo 11. Estão me acompanhando lá, Salmo 22, versículo 11. Aí tem uma transição, o versículo 11 é uma transição. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto e não há ninguém para me ajudar. O salmista olha para a situação, olha para Deus e diz: ó Deus, não te afasta de mim, eu estou perdido, eu estou sozinho, eu dependo de ti. Isso é o que o salmista diz aqui no versículo 11. E aqui vamos por isso agora adiante. Versículos 12 a 21, que é a terceiro pedido diante da primeira parte do nosso texto. O que o salmista sente nos versículos 11 a 21? No 11, não te afastes de mim, nós já lemos, versículo 12, como touros, muitos inimigos me cercam, todos eles estão em volta de mim, como fortes touros da terra de Bazã. Bazã era um território que ficava a leste do povo de Israel, do território de Israel, e ali era uma região muito rica de pastagens e tinham touros muito fortes. Eu sei que a maioria de vocês vive aqui na cidade, mas
Talvez já foi alguma vez para o interior, ou viu algum vídeo na televisão, quando entra no meio de touros fortes, assim, entra um que não tá agradando aqueles touros, é o inimigo do touro. Então, às vezes tem filmes quando um leão ataca um grupo de touros lá, e os touros se reúnem e dão uma surra até num leão, ou uma cobra, eles pisoteiam, e se entra um ser humano, aqueles touros também vêm para o lado dele, ele tem que sair de perto. É essa imagem que o salmista diz: eu me sentia cercado de touros, né? O versículo 13 ele usa outra imagem: como leões abrem a boca, rugem e se atiram contra mim. Leões, touros bravos e leões, a coisa está feia. Aí vem o versículo 14: já não tenho mais forças, sou como água derramada no chão. Imagine se você está fora no pátio ou num lugar com areia ou grama e você tem um copo d'água, derrama, você vê que ficou molhado, mas aquela água se foi. É isso que ele diz: sou como água derramada no chão. Você vê que tinha água, mas não consegue mais recuperar. Todos os meus ossos estão fora do lugar. Parece que levou uma surra, uma batida de carro e ficou todo desconjuntado. O meu coração é como cera derretida, como se o coração se derretesse como cera. Nada ficou inteiro, nem osso, nem coração, despedaçado. A minha garganta está seca como o pó, e a minha língua gruda no céu da boca. Quando a gente tem muita sede ou a boca seca, eu acho que as pessoas que têm um pouquinho mais de idade vão entender isso aqui. Às vezes de noite dorme respirando pela boca e quando acorda até a língua gruda no céu da boca. É essa imagem, parece que tudo falta alguma coisa. Um bando de marginais está me cercando, eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Olha que cena perigosa. Todos os meus ossos podem ser contados. Quer dizer, o sujeito está tão magro que dá para contar osso por osso, todos os ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que vem. Por que eles gostam? Porque não oferece mais perigo. Esse cara, o inimigo, diz: está no fim, não tem mais chance para ele. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. A túnica era a única coisa que valia alguma coisa. Lembram da morte de Jesus? Como os inimigos fizeram com ele? Tudo isso aqui Jesus também passou. Se você se sentiu na pele alguma vez isso que o Salmo descreve nessa primeira parte, saiba que Jesus também passou por isso. E Jesus entende aquilo que você passa. Você pode confiar em Jesus, Ele te entende, Ele sabe o que se passa. E aí o salmista então declara para Deus não se afastar dele, né? Que Deus não se afaste dele, que Deus tenha pressa em se socorrer. E aí ele começa a segunda parte. Aqui o 19 é essa: não te afastes de mim, vem me socorrer, salva-me da espada, não deixes que esses cachorros me matem, livra-me desses leões, não consigo me defender desses touros selvagens, que Deus o livre. Isso que ele pede: Deus me livra desse perigo. Olha que bonito quando a gente entra para dentro da estrutura desse salmo. Ele mostra o problema e mostra onde está a solução. Eu tenho um problema, eu olho para Deus, eu tenho a solução. Deus é a solução do meu problema, não há outra saída, eu estou perdido. Busca a Deus. Que mensagem consoladora esse salmo nos traz até agora. Vamos agora à segunda parte. A segunda parte, que é dos versículos 22 em diante. Vocês estão acompanhando? Ali o salmista promete testemunhar que experimentou
no culto público, que ele vai no culto fazer isso. E é o que a gente quer fazer no culto sempre, testemunhar o amor de Deus. Então ele diz no 22, então contarei à minha gente o que tens feito. Na reunião do povo eu te louvarei dizendo, louvem a Deus, ó Senhor, todos os que o temem, descendentes de Jacó, prestem culto a Deus, povo de Israel, adore o Senhor. Louvem a Deus. Não deixem de louvar a Deus. Louvem a Deus. Se não podemos estar unidos de outra forma, estamos aqui unidos online, juntos em culto, juntos louvando a Deus pelo seu amor. A gente sabe quantas dificuldades já enfrentou e enfrenta no dia a dia, mas queremos louvar a Deus, porque se não fosse Deus, já estaríamos perdidos. E aí ele termina aqui esse primeiro pedacinho, né, no versículo 24, dizendo, ele não abandona os pobres. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Essa é uma coisa muito interessante. Hoje se confia muito no dinheiro. A gente acha que com o dinheiro resolve tudo. E quando a gente acha que tem o dinheiro, a gente vê que não tem para resolver nada. E aí Deus diz, olha, os pobres Deus não abandona. Os animaizinhos Ele não abandona. Os passarinhos têm o que comer. Os gafanhotos têm o que comer. Deus não vai se lembrar dos seus filhos? Ele não vai se lembrar de mim na hora da angústia? É isso que ele está dizendo. Deus cuida de todos. Ele cuida dos pobres. Ele cuida de todos. É o que afirma. E aí nós chegamos no trecho seguinte. Vamos 25 e 26. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Louvor e sacrifícios de gratidão. Louvor e sacrifícios de gratidão. O que são os sacrifícios de gratidão? No culto do Antigo Testamento, um dos sacrifícios que o povo levava animais para serem sacrificados, era um dos mais populares, eram os sacrifícios de comunhão, onde eles levavam um pouquinho mais de carne, cereais e tal, e todo mundo podia comer daquilo. É mais ou menos quando hoje na igreja a gente traz alguma coisa para a cesta básica e distribuir para as pessoas. São sacrifícios de gratidão. Eu sou grato que eu posso comer, que eu tenho para comer, mas eu não quero que ninguém passe fome. A minha oferta na igreja é um sacrifício de gratidão. Os pobres serão alimentados na dificuldade com o sacrifício de gratidão. Fazendo isso, Deus é louvado, porque Deus tem cuidado por meio de nós das outras pessoas. Isso é o que o salmista aqui nos versículos 25 e 26 lembra. Vejam 26. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão, que sejam sempre prósperos e felizes. E essa é a promessa, a oração que ele faz, que as pessoas sejam prósperas e felizes, que aqueles que ajudam os outros sejam prósperos e felizes. Nós temos na nossa cultura um pouquinho de falar mal daqueles que são prósperos. Não, Deus dá prosperidade para as pessoas não para elas serem egoístas, mas para elas repartirem com os outros os seus bens. As pessoas que adoram o Senhor o louvarão. Essas pessoas serão prósperas e felizes. E aí nós vamos agora para a parte final do nosso salmo. Ele diz lá no versículo 27,
Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para Ele e todas as raças o adorarão. Todos vão adorar a Deus, todos os povos, todas as raças, todas as nações, todas as línguas vão se juntar para adorar a Deus. Versículo 28, pois o Senhor é Rei e governa as nações. Deus é Rei e governa as nações. Ele não é só Rei, Ele governa, Ele manda. Muitas vezes o sujeito é chefe de alguma coisa e não manda nada. Deus é Rei e governa. Deus governa o nosso país, Deus governa o Brasil. Isso que está passando aqui no Brasil não está fora do controle de Deus. Isso que está passando em todos os países do mundo não está fora do controle de Deus. Não pensem que são os espertos e os espertalhões que governam o mundo. Deus está no comando. É isso que o salmista nos lembra. Ele governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença. Mais cedo ou mais tarde, todos os orgulhosos vão ter que baixar a cabeça e dizer: Tu és Deus. Eu achava que eu era Deus, mas não sou. Tu és Deus. Eles se curvarão e adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. Todos vão morrer um dia. Vejam, todos vão morrer um dia. Que lembrança! A gente se lembra hoje, é lembrado e muita gente fica apavorada. Tanta gente morrendo, tanta gente morrendo. Aqui Deus nos lembra uma coisa que vai além. Todos vão morrer um dia. Eu vou morrer um dia, vocês vão morrer um dia. Mas o que nos consola? O que nos consola é que Jesus também morreu, mas a morte não o venceu. Ele vive e reina. Essa é a grande mensagem. Esse é o grande consolo. Não tenha medo da morte. A morte foi vencida por Jesus. Ela não é amiga, ela é um inimigo a ser vencido. Confie em Deus, porque quando te ameaçam com a morte, nem a morte pode vencer a Jesus, porque Ele venceu a morte. E aí vamos para os últimos 2 versículos. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. As pessoas dos tempos futuros o servirão. Quando isso aqui foi escrito, nós éramos pessoas dos tempos futuros. E vejam que bonito. Aquilo que foi escrito há milênios ainda é verdade e vai continuar sendo verdade para o futuro. Muita gente já disse que o que está na Bíblia é ultrapassado, não vale mais. E todas essas pessoas ficaram no passado e foram derrotadas. A palavra de Deus permanece para sempre. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Deus salvou o seu povo. Deus nos salvou. Fazendo um pequeno resumo daquilo que nós vimos nesse estudo bíblico. A primeira parte, as conclusões, a primeira parte do Salmo é citada várias vezes nos Evangelhos. As expressões de dor e desespero são aplicadas aos sofrimentos do Salvador Jesus Cristo. Hoje é Sexta-feira Santa. Quanta coisa aprendemos nesse Salmo. O que você e eu precisamos corrigir na nossa vida diante do que aprendemos? Onde você e eu devemos depositar a nossa confiança? E a resposta é clara: voltar sempre aos caminhos do Senhor
depositar a nossa confiança no Senhor nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Ele cuida de nós. Ele cuidou no passado, cuida no presente e vai cuidar no futuro. Que Deus console a todos nós. Amém. Deus seja louvado, pastor Erni, essa mensagem tão clara, e que a gente tem sim condições de louvar, de agradecer a Deus mesmo no meio das angústias, né? O salmista é tão claro aí para nos dar essa mensagem de paz, de tranquilidade, de segurança. Obrigado pela reflexão, obrigado pelo estudo. Hoje foi uma forma diferente aqui, né? O pastor Erni nos conduziu em forma de estudo bíblico, e foi muito bom, foi muito importante para todos nós, e está sendo, com toda certeza, sempre legal e importante a gente meditar na palavra de Deus nesse período de Páscoa, nesse dia de Sexta-feira Santa. Lembrar que as angústias aconteceram com Jesus, ele venceu cada uma delas, venceu todas elas, e assim ele nos conforta também, nos dando condições para vencermos. E a gente quer continuar levando essa palavra, continuar levando a mensagem salvadora de todas as formas possíveis a todas as pessoas. E nesse instante nós nos colocamos diante de Deus com gratidão e alegria, também pensando em participar disso, com as nossas ofertas, com a nossa vida. Aqueles que têm o seu desejo de fazer a sua oferta, vão ter também o seu momento agora ou depois, a hora que acharem bom fazer, estão convidados a ofertarem para que o trabalho da igreja continue sendo, acontecendo da forma como está sendo possível agora, especialmente em gratidão ao Senhor por nos aliviar dessas angústias da nossa vida. Eu quero aproveitar também, antes da gente seguir com o cântico para as ofertas, lembrando de agradecer a Deus pela vida, quero lembrar que amanhã, eu vou fazer isso agora para não deixar para o final do culto, amanhã às 16 horas, as crianças têm o seu momento especial também, a live do distrito para as crianças. Então, pais, mamães, aí lembrem-se, estejam atentos, os links será disponibilizado amanhã. Participem, assistam junto com os filhos a live da Páscoa da escola das crianças, da escola dominical, ok? Vai ser pelo link do distrito, né? Pelo link do distrito, tá? Será anunciado para vocês. E convidar vocês para domingo pela manhã, às 9 horas, para o nosso culto também, nessa mesma forma, transmitido online, uma vez que a gente ainda não pode ter liberdade de estar todos reunidos na casa do nosso Deus. Tá? Deus abençoe então a live da Escola Dominical amanhã e o culto também, domingo pela manhã às 9 horas. Nós cantamos o hino Amoroso e Humilde Servo. Amoroso e humilde servo, carregaste a nossa dor, e na cruz desamparados, nossa mente. Não apenas te adoramos com os lábios a cantar, mas a ti inteiramente nós queremos consagrar. Muitos andam solitários e famintos pedem pão, outros buscam liberdade, tantos gemem na aflição. Quando vieste compassivo aos que sofrem aliviar, queiras hoje ser consolo para os fracos amparar.
possa a luz reveladora deste amor esclarecer nossa mente pecadora, inspirando-nos a ver neste mundo sofredores, em teu nome os amparar, mostra-nos como é sublime teu amor compartilhar. Oramos ao nosso Senhor. Gracioso e eterno Deus e amado Pai Celestial, hoje é um dia de lembranças, de celebrarmos, de louvarmos ao Senhor, porque o Senhor concluiu o seu plano de salvação, que foi já programado até mesmo antes da fundação do mundo. E o Senhor nos permitiu fazer parte desse plano. O Senhor nos alcançou com a sua graça, quando enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. Mesmo que neste mundo, às vezes, nós nos sintamos pequenos, frágeis, mesmo que passamos pelas angústias, pelas tribulações, mesmo que às vezes nos sintamos desprezados por uns ou por outros, pelas circunstâncias da vida, hoje o Senhor nos mostrou o quanto nós somos amados pelo Senhor, o quanto nós somos especiais e o quanto nós podemos louvar ao Senhor com muita alegria em nosso coração. Os sofrimentos estão presentes em nossa vida por causa do nosso pecado, nós temos clareza e sabemos disso, mas o Senhor, através de teu Filho Jesus, também nos livrou do pecado, também nos livrou da consequência pior do pecado, que é a morte, que é a condenação. Cristo Jesus, ao dizer do alto da cruz está consumado, disse que estamos livres desses pecados, desse pecado, que estamos livres da condenação. Consequências dos pecados ainda continuarão acontecendo em nossa vida aqui, estamos certos disso, mas temos a certeza também de que nada do que acontece aqui neste mundo é para ser comparado à glória que está para ser revelada a todos nós na eternidade. Por isso, aumenta no nosso coração a fé em Jesus, a confiança, a certeza de que Ele realmente nos salvou, de que por Ele realmente nós temos a vida eterna e de que Ele é a fonte do nosso louvor e da nossa adoração sempre ao Senhor. Encha-nos, ó Deus, encha-nos de fé, encha-nos de amor para com o Senhor e também para com o nosso semelhante. E que essa mensagem graciosa de salvação continue sendo anunciada, sendo levada a todos os povos, a todos os cantos, que no mundo sofredor, que o mundo sofredor possa ouvir e se consolar também nesta palavra. Nós deixamos a nossa vida nas tuas mãos. Pedimos a tua bênção sobre todos os que sofrem, pedimos a tua bênção sobre os desamparados, os famintos, os enfermos. Pedimos a tua bênção sobre os que trabalham em favor do outro, do próximo. Lembramos aqui especialmente a classe médica em nosso momento. Pedimos a tua bênção sobre os que estão em tratamento de saúde, que estejam também alcançados pela tua graça, e que o tratamento que fazem seja eficaz e eles possam se recuperar conforme a tua vontade. Pedimos a tua bênção sobre a nossa nação e sobre o mundo inteiro, pelo qual o Senhor e Salvador Jesus morreu. Agradecemos e louvamos por todas as dádivas que o Senhor nos concede, pelo aniversário dos que hoje completam mais um ano de vida, pelo alimento que está sobre a nossa mesa, pela saúde, pelo trabalho, pelo lazer, pela família. Te agradecemos pela tua igreja, pela tua mensagem. Te agradecemos especialmente por Jesus Cristo, o nosso Salvador. É em nome dele que nós oramos hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Deus Pai, que amou o mundo tanto, que deu seu único Filho, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Deus Filho que carregou sobre si os nossos pecados e derramou seu sangue, entregando-se à morte de cruz para nos perdoar e salvar. Deus Espírito Santo, que nos chamou à fé e nela nos mantém pela palavra e sacramentos. O Deus triuno nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém. Contemplai na cruz pregado a Jesus o Salvador, eis que prova nos tem dado do seu divinal amor. Para obter-nos o resgate, o seu sangue derramou, e morrendo no combate, diabo e morte subjugou. Nos seus cárceres a morte não o pôde mais reter. Cristo por seu braço forte destruiu-lhe o vil poder. Exaltemos o Cordeiro que nos tem imenso amor, imolado no madeiro, resgatou-nos o Senhor. A Jesus rendamos glória, honra como a mais ninguém. Proclamemos a vitória de Jesus sem fim. Amém.